Pronto, tá gravando agora. Então, bom dia, gente. Então essa aula de hoje, se vai ser uma aula mais instrutiva, né? Vou dar mais instruções sobre como vai ser o curso e se sobrar um tempo no final, a gente já começa a falar, revisar um pouco algumas coisas que vai ser importante para o curso, tá? Ou seja, não são mais calouros, obviamente, já tem alguns semestres aí vivenciando a universidade, então a gente já pode adiantar um pouco mais o nosso trabalho. Mas essa aula aqui é mais instrutiva. Essa aula 0 que eu coloquei aí é uma aula bem instrutiva para explicar como é que vai ser o método de avaliação, bibliografia que a gente vai usar, a plataforma, a gente vai falar um pouco sobre o Moodle, o que é que vai estar disponível no Moodle, essas coisas, nossas aulas. Inclusive, as aulas gravadas, como eu comentei antes, pedi permissão para vocês, eu vou gravar todas as aulas, vou deixar disponível. Mas é imprescindível assistir às aulas. Porque, obviamente, eu não vou querer ficar aqui falando para ninguém, né? E a participação de vocês é enriquecedor para a aula. Muitas vezes eu leio as perguntas que estão no chat e vocês podem interromper o momento que vocês quiserem, tá? Para fazer pergunta. E isso enriquece a aula. Mas não só isso, eu vou falar mais daqui a pouco o que é importante a presença da aula, tá? Então, o período letivo tem início hoje, vai até o dia 6 de dezembro, tá? Quem já foi meu aluno sabe, eu costumo terminar um pouco antes as aulas. Por quê? Para dar um tempo ali e fazer uma eventual substitutiva no final, ou o choro que vocês vão ter no final do curso, que chora de emoção, porque o curso foi muito bom. Mentira. Mas o choro é livre, no final vocês vão chorar, tem aquele esperneio todo, né? Então, a gente tem aquele espaço ali para respirar um pouquinho e discutir essas coisas. Mas como todos já sabem, você já sabe, quem foram meus alunos sabe, se vai até o final do curso, fazendo exercício, fazendo as atividades, assistindo às aulas, muito difícil que saiam reprovados. Então, tenta ali, são poucos que não conseguem por causa de algum eventual problema pessoal ou algo assim. Né? Não sou carrasco, não, vocês já sabem disso. Então, todas as informações do curso serão divulgadas no Avamundo do curso. Então, eu já mandei e-mail anteriormente, eu acho que quase todos, se não todos, quase todos estão aqui, já entraram no Moodle. Mas cadastraram, eu vou falar um pouco mais do Moodle, a gente vai ver a página daqui a pouco, mas... Então, dúvidas gerais sobre o curso, ou vocês perguntam pelo fórum do AVA, vai lá no fórum e pergunta, professor, tem uma dúvida nessa lista, nessa questão da lista, tem uma dúvida sobre a prova, tem uma dúvida sobre as atividades avaliativas que a gente vai falar, até dúvidas existenciais você pode perguntar. Se eu vou responder aí, eu não sei. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Como eu falei, as aulas serão gravadas e disponibilizadas no AVA, todas as aulas, tá? Eu vou gravar e eu vou deixar disponível lá. Obviamente, as aulas não são perfeitas, né? Eu cometo vários erros, mas eu não tenho vergonha, a gente erra sempre. Então, as aulas vão estar, inclusive, no YouTube. Então, eu deixo até livre no YouTube para quem quiser acessar, quem não é do curso, quem é do curso, faz o que quiser. Tá bom? E aí as aulas, mas eu deixo o link também dentro do AVA. Então, no AVA, vocês podem assistir pelo AVA ou podem assistir pelo YouTube também, não tem problema. Tá bom? Aqui inicia o que eu queria falar sobre a presença na aula. Então, eventuais dúvidas sobre temas abordados na aula só serão respondidas nos horários das aulas. Ou seja, você não está vindo para a aula, não está aqui no horário da aula e está assistindo as aulas gravadas. Alguma dúvida sobre o que foi discutido em aula, você vai ter que entrar aqui no horário da aula e fazer a pergunta. Se fizer pelo fórum, eu não vou responder. Tá? Só vou responder coisas sobre lista de exercício, dúvidas assim eventuais, tá? Mas sobre os temas que são discutidos na aula e quiser discutir, tem que aparecer na aula. Então, participem das aulas. Né? É bem importante. Beleza? Vamos lá. Alguma dúvida até o momento sobre essas informações iniciais?
Beleza. Qualquer coisa, só interromper, viu? Então, sobre o processo de avaliações. Isso aqui é o que todo mundo quer saber, então eu gosto logo de falar no início, depois a gente só vai... Então, como a gente está nesse período de aulas remotas, de avaliar o aluno está sendo um desafio muito grande. Eu acho que não só para mim, como para qualquer outro professor. Eu adotei um método de avaliação no curso que eu dei de Geometria Euclidiana no semestre passado, e eu achei que foi razoável. Eu consegui... Obviamente que não dá, existiu problemas, eu percebi problemas de plágio, algumas coisas, mas, no geral, eu acho que os alunos que chegaram no final do curso tiveram, eu acho, a minha avaliação. Então, o processo de avaliação se dará pela média entre AA, eu vou falar o que é AA, que é as atividades avaliativas, e duas provas, tá? Então, o que são essas atividades avaliativas? São atividades que são realizadas quinzenalmente. A cada 15 dias, vocês vão ter uma... Normalmente, no curso passado, eu colocava 2 ou 3, 4 questões, tá? Então, dessa vez não vai ser diferente, talvez, como vocês já são um pouco mais maduros, eu vou colocar 4, 5 questões, e vocês têm o dia inteiro para resolver e mandar o PDF da solução para mim. Então, são 6 atividades avaliativas, e dessas 6 atividades avaliativas, eu tiro a média aritmética dessas 6 atividades, e essa compõe a nota AA. Tá? Então, são 6 atividades durante todo o semestre, então aqui tem as datas, ó, dia 25/8 já tem a primeira, 8/9, 22/9, 20/10, 3/11 e 17/11. Então, aí lá vão ter alguns exercícios, vai estar disponível a partir das 8 da manhã até, não sei, meia-noite. Então, você tem o dia todo para poder sentar, fazer aqueles exercícios específicos. Obviamente, alguns vão estar na lista de exercício, alguns vão ser coisas que foi abordada na aula e que não está na lista de exercício, ou exercícios que não estão nem na lista, nem que foi abordado na aula, mas que eu achei interessante colocar naquela atividade avaliativa, tá? Então, eu sempre elaboro a atividade avaliativa baseado naquilo que a gente discutiu durante as aulas, nessas 2 primeiras semanas, por exemplo, que tudo que a gente discutiu, eu vou elaboro uma atividade, e aí vocês fazem, tá? Então, eu tiro as atividades, claro, tem nota de 0 a 10, cada uma, depois eu tiro a média aritmética dessas notas, e aí ela é a atividade avaliativa, a nota AA, tá? Que compõe 1/3 da nota final. Então, 1/3 da nota final são essas atividades avaliativas. Se fizer bonitinho, tudo direitinho, tá? Correto, aí recebe nota boa, já é 1/3 da nota aí, tranquilo, né? E as 2 avaliações, né, são 2 provas que eu vou fazer, a AV1 e a AV2, e a primeira vai ser realizada no dia 6/10, e a segunda no dia 1º de dezembro, tá? Então, são essas duas aulas, essas 2 provas que a gente vai fazer. Como eu falei, no dia 1º de dezembro, ó, as aulas vão até o dia 6. Então, no dia 1º a gente faz essa. Se eu avaliar como é que está a presença de vocês, participação do curso, ver que, por alguma razão, vocês não conseguiram fazer a prova bem, alguns alunos, eu avalio a possibilidade de fazer uma substitutiva. Tá? Quem já foi meu aluno sabe, faça uma substitutiva, a substitutiva cai o assunto do semestre inteiro, aí você pode substituir uma das 2 notas, enfim, um esquema parecido com isso. Provavelmente sempre eu deixo que isso aconteça. E aí a nota final será a média aritmética dessas 3 avaliações. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aí? Não, para mim, não. Não. Perfeito. Se tiverem dúvida, é só falar. Tá bom? Então, sobre o curso inicial, eu só queria falar isso, né? Essa parte da aula 0. Então, vamos falar um pouco sobre bibliografia e visitar o Moodle, tá? Então, quem já acessou o Moodle, nosso AVA, ele tem essa figurinha aqui dos cubos. Nayara levantou a mão. Ô, professor, rapidinho, as provas também vão ficar abertas o dia todo, assim como as atividades? Não, ótima pergunta, Nayara. Essas avaliações 1 e 2, não. Ela vai ocorrer no horário da aula, tá?
Obviamente, é pouco tempo, professor, realmente é pouco tempo. A gente pode discutir o horário dessa avaliação. Eu posso iniciar ela um pouco mais cedo, às 8 da manhã, e terminar um pouco mais tarde. Então, o aluno, eu tenho aula às 7 da manhã, não consigo começar às 8, não tem problema, você pode começar às 8h50, e aí você pode levar até um pouco mais tarde, como até meio-dia. Então, eu vou deixar a prova disponível de 8 até meio-dia, tá? Então, você inicia a prova 8 da manhã e vai até meio-dia, tem até meio-dia para fazer a prova. Ótimo. Tá bom? Certo, obrigada. Nada. Eu sei que vocês têm dificuldade muitas vezes para enviar. Quando chegar próximo da data da prova, a gente conversa como vai ser a prova. Mas no semestre passado, eu realizei aquela prova que sorteia questões, e aí vai sortear, você vai ter ali 5 questões para fazer, cada uma valendo 2 pontos, tá? E a Laís mandou um link aqui, eu acho que é do chat do WhatsApp para vocês, né, alunos. Boa iniciativa, Laís. Exatamente, a gente já tinha professor de teoria dos números, aí a gente manteve, okay. E quem quiser entrar aí. Perfeito, perfeito, ótimo. A iniciativa é muito boa. Eu não vou entrar, mas eu aconselho a que todos entrem, tá? Boa iniciativa. Então, sobre as avaliações ficaram claras, Nayara tirou sua dúvida? Então, vocês viram aí a nossa figurinha aqui, que tem os cubos de Rubik, os cubos mágicos, né? E não sei se vai dar tempo de falar muito na aula, no curso, sobre como essa teoria de grupos e anéis tem a ver com esses jogos, mas tem tudo a ver. Todos esses jogos aqui têm a teoria de grupos por trás, né? Mas a gente vai ver isso depois do curso. Então, aqui tem um link para as aulas, todos aqui vocês já têm acesso ao link, mas caso esqueceu, não sei onde é que está aqui no Moodle. Eu atualizei e coloquei a ementa do curso, tá? Vou ter acesso aqui, a ementa do curso, e a gente fala um pouco sobre a ementa logo agora. Então, o curso consiste no seguinte, a teoria de grupos e anéis. Então, na primeira parte do curso, primeira metade do curso, a gente vai ver a teoria básica de grupos, né? Para quem vai fazer o bacharelado ou para quem é da licenciatura e quer fazer como optativa, tem um segundo curso que é chamado Grupos e Anéis 2, que é o complemento do que faltou ser dado aqui nesse curso de grupos e o que vai ser o que falta para o curso de anéis. Então, tem um outro curso chamado Grupos e Anéis 2. Então, a primeira metade do curso a gente vai falar a teoria básica a teoria de grupos, e a segunda metade a gente vai falar sobre anéis. Tá? Então, eu não sei se aqui já aconteceu de alguns professores inverterem a ordem, tá? Não tem problema, iniciar com anéis e depois falar de grupos. Em outras universidades isso acontece, primeiro é dado anel, depois grupo, mas eu prefiro essa ordem, primeiro a teoria de grupos e depois a teoria de anéis. Então, aqui tem a ementa, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, o que a gente vai ver sobre a teoria de grupo. A ementa não é pequena, tá? Apesar de aqui parecer que mas a ementa não é pequena, então é bastante coisa que a gente vai ver. Então, em alguns momentos, eu posso estar correndo um pouco, e eu vou deixar bastante coisa de exercícios, mas eu acho que vai dar para cobrir tudo sobre grupos e anéis. Esse é um curso extremamente importante para o decorrer do curso de vocês, seja o aluno de bacharelado que vai seguir qualquer área de investigação, esse curso de introdutório de álgebra é extremamente importante, ou seja alunos da licenciatura. Esse curso é extremamente importante, por mais que não estejam envolvidos diretamente com o ensino fundamental e médio, não diretamente, mas tem suas aplicações, mas tem coisas extremamente interessantes para ser feitas. Eu mesmo, talvez, vou trazer aqui para vocês um jogo bem interessante que envolve grupos de permutações. Então, é um jogo que se joga com 2 pessoas, e é uma ideia que já tem um tempinho que eu estou pensando em implementar, e aí seria uma ótima ideia de implementar em salas de aula de ensino fundamental e médio também.
Bibliografia. Então, vamos lá para a bibliografia. Eu vou fugir um pouco da bibliografia que está aqui. Obviamente, tem 2 livros que estão aqui que eu vou usar diretamente, que é esse daqui, do Garcia e Lepan, que é a Álgebra, um curso de introdução, eu acho que está aqui, é esse daqui, esse livro, tá? O Arnaldo Garcia e Ives Lepan. Esse livro eu vou usar bastante, não nessa parte inicial de grupos, tá? Eu acho que eu vou utilizar ele mais no curso de anéis, tá? Mas não deixa de ser interessante esse livro. O livro é muito bom, tem exercícios muito bons, apesar de que a nossa lista de exercícios vai ser uma lista de exercícios um pouco maior do que eu normalmente costumo fazer, mas a álgebra sempre tem muito exercício para fazer, tá bom? Então, esse vai ser uma bibliografia básica. Uma outra bibliografia que eu vou utilizar, claro, esses daqui podem pegar, podem dar uma olhada, eu acho bem importante também, mas eu vou andar de perto também com esse aqui, infelizmente em inglês, que é o Freire, esse aqui, que é o Abstract Algebra, que é do Freire. Esse é um livro muito bom, principalmente para a parte de teoria dos grupos, um livro com uma didática muito boa, apesar de estar em inglês, mas se quem consegue ter uma facilidade maior com o inglês, esse livro é muito bom mesmo. Mas quem não tem, eu vou estar seguindo ele de perto. Pega as aulas. Ah, outra coisa. As aulas, além de deixar as aulas gravadas, todas as aulas, a nossa lousa, né, que eu vou escrever aqui na lousa, aqui, né, eu escrevo. Então, tudo que eu escrever e os slides, eu vou também deixar disponível em PDF, tá? No AVA. Então, eu vou deixar disponível tanto as aulas gravadas, quanto as nossas aulas, o que eu escrever tudo. Vai estar tudo escrito lá, tá? Você pode mostrar de novo ali a O livro, né? Isso. Esse é o livro. Para quem vai comprar esse livro, é caro, viu? Tá caro. E o outro ali, eu acho que eu já tenho já. Outro, já né? tirei a foto, né? Os dois tinham na biblioteca. Infelizmente, a gente não consegue ter acesso à biblioteca, tá? Comprar não dá, né? Comprar não dá. Podem dar o jeito de vocês aí. Eu não posso falar o jeito, vai ficar gravado, podem me denunciar. Mas dê um jeito de vocês aí. Então, esses 2 livros a gente vai acompanhar de perto, tá? Esses 2 livros. Outro livro que a gente vai acompanhar muito de perto é esse, Abstract Algebra também, um curso introdutório. Para a parte de grupo também, muito bom, tá? Muito bom esse livro. Quem tiver a oportunidade de ter, muito bom. E um livro que... Isso, se alguém encontrar alguma fonte aí, o Valder falou aí, se alguém encontrar uma fonte, disponibiliza aí, tá? E um outro livro que eu aconselho também é esse livro aqui do professor Joseph. Ele fez se chama Álgebra 2, mas é a parte do Grupos e Anéis 1, tá? É um livro-texto, notas de aula dele, que ele fez para o curso à distância, e aí ele resolveu criar um livro, então saiu publicado. É um livro um pouco mais, digamos assim, como são notas de aulas que foram transformadas em um livro, né? Então ele é eu acho um pouco meio seco, assim, ele introduz grupos já pela definição de grupo, então não conta uma história, não conta a motivação para introduzir grupo, as coisas, mas engloba todo o conteúdo. Vocês vão ver, tá? Então é um curso, tá livre, então por essa página aqui, ó, você consegue ter acesso, deixa eu colocar o link para vocês. Então, nesse link aqui, aí você tem acesso ao livro, é grátis o livro, tá? Então, você tem acesso, tem a definição básica, as propriedades, coisas que a gente vai ver também. Exercícios, tem bastante aqui exemplos legais que ele faz sobre a teoria de grupo. Então, coisas... Aqui vai estar dentro do nosso curso. Talvez a gente vai falar um pouco mais sobre firulas, né, que eu digo, que é falar um pouco sobre a história da teoria de grupo, talvez trazer esses jogos para a gente discutir aqui, dar um pouco uma abordagem um pouco diferente da minha visão, mas em resumo é a mesma coisa, tá?
é o mesmo curso. No geral, é o mesmo curso. Aqui é o extrato do que vai ser visto no curso, tá? Tá bem legal o livro. Eu não dei uma lida para ver se tem alguns erros de tipo, algo assim, mas eu acho que, no geral, tá muito bom. Muito legal mesmo. Ok? Davidson disponibilizou aí um link, talvez para alguns livros, né, Davidson? Tá bom? Mas podem ter acesso aí. Tá? E qualquer coisa, pode me perguntar. Ah, professor, essa parte no... Ah, ótimo. Obrigado, Davidson. Obrigado. Professor, essa parte não tem nos livros, não tem... talvez, eventualmente, eu possa falar alguma coisa que não esteja. Aí eu vejo uma maneira de... Vai estar nas notas de aula, mas uma maneira de encontrar uma bibliografia que englobe aquele conteúdo de maneira pontual e de mão. Mas, em resumo, eu acho que são esses 4 livros que a gente vai seguir, tá? Do Yves Lequan, de Arnaldo Garcia, esse aqui do Freire, tá? Esse aqui do Lee e o do Joseph, tá? Tá bom? Alguma dúvida sobre a bibliografia ementa? Não. Beleza, ótimo. Não. Então, como eu falei, as atividades avaliativas, aqui estão as datas, tá? Fiquem atentos. Quando tiver, no dia da atividade avaliativa, vai estar disponibilizado aqui no registro de atividade, vai estar aberto aqui a atividade. Você vai lá, entra e faz a atividade. Vai estar lá, baixa o PDF das questões, realiza as questões, tira foto, converter para PDF, então só aceita arquivo em PDF, então a foto você escaneia, tem todos esses programas para escanear a foto, escaneia e anexa. Quem foi meu aluno no semestre passado, o Davidson foi meu aluno em geometria euclidiana, já está acostumado a fazer isso. Então, quem tiver dúvida, vai lá, ou me pergunta, ou pergunta para vocês mesmo, colegas que foram meus alunos, para saber como é que faz. Mas eu acho que vocês já estão se acostumando com esses tipos de atividade. Tá bom? A avaliação e a avaliação 2 também vão estar disponíveis aqui, mas não é nesse mesmo esquema que você baixa o PDF das questões. As questões vão ser sorteadas e em cada questão você anexa um PDF. Quando chegar próximo dessas avaliações, eu vou informar melhor para vocês. Tá? Aqui o fórum de avisos é um fórum onde só eu informo, né? Então eu vou informar, atualizando vocês quando eu atualizar a lista de exercício, quando estiver disponível a atividade avaliativa, as notas, tá? Também quem me conhece já sabe, eu demoro um pouco para corrigir e deixar as notas disponíveis, mas é sempre naquele... Antes da avaliação 2, você vai ter a nota da avaliação 1. Agora, quando isso vai acontecer, demora um pouco, né? Demora para corrigir mesmo. Eu não consigo corrigir tão rápido. E aqui está o fórum de dúvidas, onde vocês podem colocar dúvidas do curso, dúvidas sobre lista, eu posso responder, ou até vocês mesmos podem discutir entre vocês. O semestre passado teve pouca participação, mas teve, tá? No fórum de dúvidas, mas poucas participações, porque no momento da aula, eu sempre entro um pouco mais cedo, 5 minutos ali, e sempre dou um tempo para a gente discutir questões no início da aula, discutir dúvidas sobre as aulas, então não tinha tanta participação. Tá? Aqui nessa parte aulas do curso, é que vão estar disponíveis as aulas gravadas, tá? Você vem aqui, aulas do curso, aqui eu vou disponibilizar as aulas, no momento não tem nada, né? Mas aí é o momento que a gente vai tendo aula, eu vou atualizando, colocando a aula gravada, colocando as notas de aula em PDF, e aí vocês vão tendo acesso aqui a todas as informações do curso, tá? Como se fosse um livro digital, onde aqui aparecem as notas de aula em PDF e os vídeos, tá? Então, se vocês já viram aqui, já existe uma lista de exercícios, vamos entrar aqui. Essa lista de exercício inicial, né, será atualizada semanalmente. Então, já tem aqui 17 questões e é uma lista para a primeira semana.
Então, é uma lista que engloba o assunto que a gente vai ver nessa primeira semana de aula, tá? Então, são 17 questões, não são difíceis, são questões que dão para fazer. Então, se é uma coisa que a gente vai ter nesse curso, são listas de exercícios um pouco maiores do que a que eu costumo fazer. Então, ó, exercitar essas listas de exercício na aula de hoje, que a gente vai falar, já dá para fazer pelo menos 4, 5 questões aqui, tá? 4 questões talvez. Mas, semanalmente, eu vou estar atualizando essa lista de exercício, colocando. Então, essa primeira semana e a atualização que eu vou fazer na próxima semana já são os assuntos suficientes para fazer a primeira atividade avaliativa, tá bom? Isso. Então, a lista de exercício. E sobre o AVA é isso. Acho que não tem nada mais para falar. Alguma dúvida, questão, comentário que queiram fazer sobre o AVA, sobre a lista, sobre o que foi mencionado até o momento? Tá de boa. Tá tranquilo. Ótimo. Espero que vocês se divirtam com o curso, né? Isso é um curso que eu, particularmente, gosto muito, tá? Difícil, alguma coisa que eu não gosto, né? De matemática, mas em particular, a álgebra é algo que eu gosto muito. Deixa eu ver mais alguma coisa que tem para falar aqui. Acho que não. Ementa. Então, a ementa eu vou seguir a ementa bem próxima, mas algumas vezes eu posso ter alguma mudança na ordem e mudança em algumas coisas aqui, tá? E a gente possa eventualmente discutir. Mas, digamos, 90% do que eu vou falar está de acordo com a ementa. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Se não, vamos para iniciar a aula. Pelo menos começar a discutir as primeiras coisas. 9h25. Vamos lá. Então é isso. Sejam bem-vindos ao curso. Bem-vindas. Vamos começar o nosso curso, essa primeira aula. Depois dessas informações gerais. Essa primeira aula vai ser uma aula mais uma revisão de coisas básicas, as coisas mais básicas que a gente vai necessitar aqui para o curso. Tá? Então, eu sei que muitos que estão aqui foram meus alunos já ou em Fundamentos 2, ou em Geometria Euclidiana no semestre passado. Né? Tem bastante gente aqui já foi meu aluno. Ah, uma outra informação interessante. Até para quem fez Fundamentos 2 comigo. Esse semestre eu vou ter um aluno que está fazendo, do bacharelado, está fazendo estágio supervisionado comigo, que é um aluno que é conhecido de vocês, quem fez Fundamentos 2 comigo, que é o aluno Aloysio. Então, ele vai fazer estágio supervisionado aqui no curso. Então, ele vai me dar um suporte em elaboração de lista de exercício. Ele também vai disponibilizar algum horário para atendimento como monitor, né? Então, ele vai estar dando vai me dar um auxílio. A Luísa é meu aluno de iniciação científica e também agora é meu aluno de estágio supervisionado. E ele vai dar algumas aulas também, mas para o final do curso, possivelmente, ele dá algumas aulas, tá? Então, vocês que conhecem aí o Aloysio, ele vai estar aqui. Eu vou disponibilizar no Moodle o horário, tá? Que ele vai disponibilizar para tirar eventuais dúvidas. Mas eu também vou estar tirando dúvida. É mais como um suporte ali que ele vai dar no curso, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos iniciar o curso. O curso a gente vai iniciar pela teoria de grupos, tá? Esse curso vai ter a primeira metade. A gente vai falar sobre a teoria de grupos. Tá bom? E na segunda parte do curso, né, a segunda metade, a teoria de análise.
Tá bom? Então, para essa primeira parte do curso, e obviamente que vai ajudar na segunda parte, que é a parte de grupos, a gente vai construir uma teoria matemática. Assim como a gente construiu a teoria da geometria euclidiana, tanto no semestre passado de geometria euclidiana quanto em Fundamentos 2, a gente vai construir uma teoria axiomática, assim como todas as teorias matemáticas. Então, obviamente, eu não vou aqui fazer aquela introdução de discussão lógica que vocês viram em Fundamentos 1, então vocês já estão em um nível um pouco maior, já viram, até muitos aqui já viram teoria dos números. Quem não viu teoria dos números, ou pelo menos, não estou dizendo quem foi aprovado, quem já teve no curso teoria dos números, já teve uma vivência com teoria dos números. Alguém aqui do curso não viu teoria dos números? Eu não vi. Tá. Uhum. Ok, Suelen. Tá pegando esse semestre, né? Então vai estar em paralelo. Perfeito. Então o que é que acontece? Para esses alunos que não viram teoria dos números, talvez tenham um pouco de dificuldade de entender alguns exemplos pontuais. Mas nesses exemplos eu vou explicar o que é que vai acontecer. Tá? Então não é que você precisa do curso de teoria dos números para entender isso aqui, não. É um exemplo específico para entender a primeira parte. A segunda parte, que é a parte de polinômios, que vai falar de anéis de polinômios, aí fala de divisão de polinômios. Nada mais do que um reforço do que é visto em teoria dos números, do que vocês viram, possivelmente, no ensino médio. Tá? Mas o algoritmo da divisão para polinômio, essa coisa é visto o algoritmo da divisão para números em teoria dos números, aqui a gente vai ver para anéis. Mas aí é na segunda, para polinômios. Isso é na segunda metade, e não fiquem preocupados, porque eu vou tentar detalhar o máximo possível. Tá? Então não precisa, eu não fiz teoria dos números, eu vou me perder. Não vai. É só um exemplo ou outro específico que eu vou usar. Obviamente tem que usar bastante exemplos nesse curso, mas não se preocupem. Tá? A gente vai construir, assim como na geometria euclidiana, a teoria do zero. Tá? Então, da teoria do zero, assim como geometria euclidiana, um dos conteúdos que a gente assumia como já bem fundada era a teoria de conjuntos. Tá? Então, a gente não vai construir a teoria de conjuntos axiomática, apesar de que existe um curso específico para construção axiomática da teoria de conjuntos, tá? Que é um curso que é, por incrível que pareça, por mais que seja um curso, você precisa da teoria de conjuntos para definir grupos, né, e anéis, para construir a teoria de grupos, anéis e da geometria euclidiana, é um pouco mais abstrato construir a teoria axiomática de conjuntos. Então, não é um curso que você precisa ter já um manejo com álgebra maior para poder entender a axiomática de conjuntos. Mas o que a gente vai utilizar aqui da teoria de conjuntos é simplesmente as operações básicas de conjuntos, né, que é pertinência, inclusão, intersecção e união. Tudo isso vocês já viram, a gente já utilizou isso em Fundamentos 2, geometria euclidiana, né? Quem viu Fundamentos 1 viu isso muito, né, a parte de teoria de conjuntos. Quem mais? Ou qualquer outra teoria matemática que vocês estão trabalhando, é indispensável que você trabalhe com conjuntos. Então, parece que isso já é, até no ensino fundamental e médio, vocês viram conjuntos. Então, a teoria de conjuntos é a teoria mais básica da matemática. A lógica é a teoria dos conjuntos. Então, tudo isso sobre teoria de conjuntos, pertinência, inclusão, intersecção e união, eu vou assumir como já está bem fundamentado e bem sólido na cabeça de vocês, tá? Então, notação sobre como utilizar a teoria de conjuntos, enfim. O que eu vou chamar a atenção aqui são coisas da teoria de conjuntos que vai estar intrinsecamente ligado à teoria de grupos e anéis. Inicialmente, a teoria de grupos. Tá? Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a cardinalidade de um conjunto. Uma das primeiras focos que eu vou dar no curso, nessa primeira parte inicial. O que é a cardinalidade de um conjunto? Nada mais é do que o número de elementos desse conjunto. E isso vai estar extremamente ligado à parte de grupos, porque a gente vai trabalhar com grupos finitos, vai ter uma parte que a gente só vai trabalhar com grupos finitos, e a gente vai trabalhar com grupos infinitos. E dentre esses grupos infinitos têm diferentes tamanhos, tá? Então, tem tamanho... Quem já viu um pouco de teoria de conjuntos, eu coloquei até aqui a figura do Hilbert
e o Hotel de Hilbert, só para a gente relembrar essa história do Hotel de Hilbert, que é a história de que infinitos têm diferentes tamanhos. Né? Temos... a coisa está feia. Diferentes tamanhos para um infinito. Quem me conhece, quem já foi meu aluno, já deve estar falando assim, vem Darlan com Hilbert de novo. É quase impossível não discutir, não falar de Hilbert em matemática. Pois é. É quase impossível. Em geometria você fala de Hilbert, em álgebra você fala de Hilbert, em anéis, ele foi um dos fundadores da teoria de anéis, então a gente vai falar de Hilbert. Em geometria diferencial se fala de Hilbert, então o trabalho de Hilbert é extremamente extensivo, tá? Em lógica se fala de Hilbert em tudo. E aqui é aquela historinha, né, do Hotel de Hilbert. O que é isso? É uma maneira de mostrar quando dois conjuntos têm o mesmo tamanho, a gente diz que esses dois conjuntos têm o mesmo tamanho quando existe uma objeção entre esses dois conjuntos. A gente vai falar o que é uma objeção, mas é uma correspondência biunívoca, tá? Entre esses dois conjuntos. E aqui a história do Hotel de Hilbert é aquela história para construir, para mostrar que o conjunto dos números pares, ou os números ímpares, tem o mesmo tamanho, então está em uma bijeção com o conjunto dos números naturais. A minha letra é péssima, né? Nessa mesinha aqui, mas vamos lá. Então, como é que ele mostra isso, né? Então, tem aquela história do Hotel de Hilbert. Suponha que você tem um hotel com uma quantidade inumerável de quartos, infinito e inumerável de quartos, né? E chega mais uma pessoa. É possível colocar mais uma pessoa dentro desse hotel? Sim. Esse hotel sempre recebe alguém nesse... Sobre zero ser ou não um número natural? Sim, não, zero é um número natural. Tá? Isso, se a gente assume a teoria de conjuntos, a fundamentação da teoria de conjuntos, o zero é um elemento da teoria de conjuntos. Então, zero é considerado um elemento dos números naturais. Quem utiliza... Essa é uma pergunta do Valder, desculpa, deixa eu falar, porque talvez não fique gravado a pergunta. Né? Valder fez a pergunta que é a discussão sobre o zero ser ou não natural, veremos neste curso. Zero é natural. Zero não ser natural é uma invenção que facilita, quando você vai falar em cálculo, séries, sequências e EDO, facilita você excluir o zero dos números naturais. Mas como grupo, ou como um conjunto, zero tem que estar dentro desse conjunto. Isso é só uma espécie de você, não vamos considerar o zero porque a gente começa a contar a partir do 1. Mas como grupo, a gente vai ver que a gente precisa de um elemento neutro, aditivo. Então, para ser grupo, zero tem que estar lá dentro. Tá? Isso, esse é o mesmo símbolo para equipotência. Tá? Exatamente. A bijeção tem a mesma cardinalidade, né? O mesmo tamanho. Tá bom? Então, como é que faz? O Hotel de Hilbert, você tem lá... Quem conhece a historinha do Hotel de Hilbert, beleza. Quem não conhece, eu vou contar. Então, o hotel tem uma quantidade inumerável, finito enumerável de quartos, né? Ou seja, a mesma quantidade dos números naturais de quartos. Então, esse hotel, ele sempre tem a capacidade de receber mais uma pessoa. Por quê? Porque se chega uma pessoa no hotel, o que é que o gerente do hotel faz? O cara que está no quarto 1, aqui, ele passa para o quarto 2. O cara que está no quarto 2, ele passa para o quarto 3. O cara do quarto 3 passa para o quarto 4. E aí, por diante. Então, fazendo isso, o quarto 1 vai estar livre, ele pode receber essa uma pessoa. Tá? E aí, sempre fazendo isso. Se chegar uma quantidade finita, 100 pessoas, o hotel sempre vai receber mais 100 pessoas. É só fazer o primeiro ir para o quarto 100, o segundo ir para o quarto 102, é 101, o terceiro ir para o quarto 102, quer dizer, o primeiro por 101, o 2 por 102, enfim, recebe 100 pessoas. Pode receber 1000? Pode receber mais 1000 pessoas. Tá?
Aí a pessoa pergunta, e pode receber uma quantidade, a mesma quantidade de pessoas que existe no conjunto dos números pares? Também. É só fazer o seguinte, o 1 vai para o 2 vai para o 4, o 3 vai para o 6, o 4 vai para o 8, ou seja, eu vou alocando as pessoas que já estão nos quartos em quartos de números pares. Então, todos os quartos de números ímpares. Desculpa, era para fazer o contrário, né? O 1 fica no 1, o 2 vai para o 3 vai para o 5, o 4 vai para o 7, ou seja, eu vou alocando todos os hóspedes em quartos de números ímpares, deixando livre os quartos de números pares. Dessa forma, eu vou alocando todos os números pares, cada pessoa nesse conjunto que é equipotente aos números pares, dentro dos quartos enumerados por números pares. Sendo assim, eu consigo alocar todos os números pares aqui dentro. Tá? Então, é claro que os números pares é um subconjunto dos números naturais. Mas como é que eu coloco os números naturais em bijeção com os números pares? A partir do momento que eu fiz o 1 ir para o 2, o 2 ir para o 4, o 3 ir para o 6, eu estou criando essa função que está levando números naturais nos números pares. Tá? Então, a existência de uma função daqui para cá, uma função voltando, né, uma função inversa, é que dá a nossa bijeção e mostra que esses dois conjuntos são equipotentes, ou seja, têm a mesma quantidade de elementos. Mas todos os conjuntos infinitos têm a mesma quantidade de elementos? Não. Então, a gente sabe, por exemplo, que o conjunto dos números reais não é equipotente ao conjunto dos números naturais. Os números inteiros, sim, viu? Os números inteiros estão aqui, e os números racionais também. Também são enumeráveis, todos esses. Agora, o conjunto dos números reais, não. Então, quem não viu, existe uma maneira de provar que é impossível você criar uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números reais. Essa construção foi feita por Cantor, e um eventual curso de teoria dos números, não sei se foi feito, quem já viu teoria dos números, não sei se viu isso, mas não se preocupe, no curso de análise 1, com certeza vai ser feito. A construção da diagonal de Cantor, o argumento da diagonal de Cantor, para mostrar que o conjunto dos números reais não é equipotente aos números naturais. Mas, especificamente, o conjunto fechado 0 a 1, ele não é equipotente ao conjunto dos números naturais. Ou seja, aí começa a aparecer uma espécie de ideia contraditória, né? Como é que um conjunto limitado 0, 1 dos números reais tem mais elementos do que o conjunto dos números naturais? Sim, tem. E aí, o argumento da diagonal de Cantor mostra isso. A não ser que você seja um olavista, e no livro de Olavo de Carvalho ele diz que Cantor era charlatão, porque essa prova dele era uma mentira, uma farsa. Farsa era ele, né? Enfim, mas a prova existe, a prova está bem fundamentada na teoria axiomática de conjuntos. Então, Cantor foi um dos primeiros a fundamentar a teoria de conjuntos, tá? De forma axiomática. Então, está lá construída na teoria de conjuntos. Quem fizer, ou análise 1 já consegue ver essa prova daqui, bem bonitinha, tá? Mas isso aí é só para contar essa história, porque a gente vai precisar de tamanho de conjuntos na teoria de grupos, tá? Especificamente, a gente vai dividir em grupos finitos, a teoria dos grupos finitos, e a teoria dos grupos infinitos. Apesar de que, neste curso, a gente não trabalha tanto com grupos infinitos. Isso fica mais para um curso dos grupos e anéis 2. Eu, normalmente, quando dou grupos e anéis 2, apesar de falar de grupos finitos, eu também falo bastante de grupos infinitos. Mas aqui a gente vai falar, a definição inicial de grupos é em conjuntos infinitos. E depois a gente especifica para grupos finitos. Alguma dúvida sobre essa primeira conversa sobre tamanho de conjuntos? Eu não tenho. Eu não Ótimo. tenho dúvida, mas só para tirar um print, tem como você voltar o slide anterior, por favor? Esse daqui? É, só para tirar um print rapidinho. Ok. Tudo bem. Professor, por acaso, Diga aí. você poderia
disponibilizar esse slide antes da aula, porque às vezes, se possível, eu já acompanho por ele, já vou fazendo anotação nele. Entendi. Disponibilizar depois. Porque eu disponibilizo depois, porque eu deixo com as anotações, né? Mas pode ser que as minhas anotações sejam muito bagunçadas, né? Então, eu vou disponibilizar 2. Um pré e um pós. Vai ajudar muito, obrigada. Ok, então eu vou fazer o seguinte. Quando terminar a aula aqui, eu deixo os 2 já disponíveis, o pré e o pós. Quando for amanhã, terça, eu deixo disponível da aula de quarta. Certo, tá? certo. Para Obrigada. que vocês na aula já possam acompanhar, quem quiser, tá? Obrigada. Facilita a vida. Não, podem ficar tranquilos, eu vou fazer isso aí. Helena, o que foi? Levantou a mão? Me tirou dúvida, Dan. Você já me explicou isso uma vez, mas eu ainda estou com dúvida, eu não lembro. Mas tem como você explicar por que a cardinalidade dos números inteiros é igual a dos naturais? É uma construção parecida com essa. Mas não faz sentido na minha cabeça. Faz. Pronto, já que a dúvida apareceu, eu vou tentar construir a objeção aqui para vocês. Olha, Então, na minha vamos lá. Suponha que eu tô aqui ainda tem os negativos. Exatamente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui os números inteiros, ó. Vou começar aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e aí segue, tá? Aí eu vou colocar aqui os números naturais, né? 0, então ele inicia do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí? 7, 8, e aí por diante. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Olha como é que eu vou construir a objeção. O 0, ele vai no 0. Essa é a minha função. Eu vou construir a função dessa forma. O 0 vai no 0. O 1 vai no 1. Agora, já o cara que vai no 2 é o menos 1. O 2, que é positivo, vai no 3. O menos 2, ele vem aqui no 4. O 3 vai no 5. O menos 3 vai no 6. O 4 vai no 7. O menos 4 vai no 8. Ou seja, eu levo os números negativos nos números pares e os números positivos nos ímpares. Será que vocês concordam que essa função ela é uma função injetora e sobrejetora, portanto, bijetora? Tem uma bijeção aqui. Concorda? Se não concorda, diga por quê. Essa função é uma bijeção. Isso eu só consigo fazer exatamente pela característica de infinitude, por ser infinito. Quando é finito, eu não consigo realizar essa. Mas pela infinitude eu consigo. Tá? Ficou claro, Helena? E por que com os números reais não dá? Aí é o problema. Aí a prova não é tão simples. Porque assim, vamos lá, então com os números reais, vamos tentar construir uma objeção. Aí a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte, então tenta construir uma objeção do intervalo 0, 1 nos números aqui. Tenta. Você vai passar o resto da sua vida e não vai conseguir construir a objeção. Por quê? Porque o conjunto dos números reais e o intervalo 0, 1 tem uma característica interessante, que é o seguinte, que é a mesma característica de uma reta que a gente viu na geometria euclidiana. Entre qualquer dos pontos, sempre existe outro. Qualquer dos pontos, existe outro. Qualquer dos pontos, sempre existe outro. Então, se eu conseguisse colocar todos esses números aqui, números em bijeção com esse cara daqui, eu poderia tomar qualquer dos números daqui, que já estavam em bijeção, e eu sei que entre esses dois números vai existir um outro que não estava em relação nenhuma com os de cá. Essa é a ideia geral da construção de campo. Essa arquimedianidade da reta. A existência de qualquer dos pontos sempre tem um entre eles. Então eu poderia colocar assim, eu poderia colocar aqui uma correspondência, e aí entre um número que corresponde a 2 e um número que corresponde a 3, sempre vai existir um entre eles dois, que não está correspondido a nenhum outro na bijeção. Então eu tenho um absurdo. Entendeu a ideia, Helena, como é?
Entendi. Eu entendi. Obviamente, a prova que Cantor faz, aqui não dá para fazer a prova, que a prova de Cantor ele vai tomando, vai relacionando, tentando relacionar a abjeção dos números com os números, as frações, porque como aqui esse conjunto tem números irracionais, né? Então ele vai relacionando números aqui fracionários, de 0 a 1. Ele vai relacionando esses números com números fracionários. A construção dele mostra que esse número que vai ser construído aqui na diagonal, 0, tomado aqui pela diagonal, não está relacionado com nenhum dos números naturais aqui. E aí, por isso que você não consegue construir abjeção. O argumento é bem bonito. Eu vou deixar que vocês vejam isso em análise, porque aí em análise eu acho que vocês vão ter um pouco mais de maturidade para entender essa abstração. Mas eu acho que a ideia geral é essa. A propriedade de arquimedianidade da reta do intervalo 0,1 é que faz com que fure essa construção da abjeção. Uma vez que você estabelece uma abjeção, eu sempre vou conseguir extrair daqui um ponto que não está nessa abjeção. Então a ideia de Cantor era essa. Pega uma abjeção qualquer que existe entre os números, uma função injetora daqui para aqui. Essa função nunca é sobrejetora. Nunca. Sempre eu consigo extrair um ponto que não está lá. Um elemento que não está lá. Beleza? Acho que isso ficou mais claro agora, Helena, depois de fundamentos... Ficou mais claro. Depois que eu terminei fundamentos, teoria... Boa. Mas é porque eu estava começando com o Dil. Pelo senso comum, a gente consegue imaginar que os números inteiros são maiores, porque tem toda aquela coisa dos negativos. Mas quando você vê que existe uma objeção, fica claro que é a mesma cardinalidade. Agora eu consigo ver. Exatamente. Para você ver que eu sou tão fã do Hilbert, porque ele sempre falava isso. O problema da matemática está no infinito. E se a gente discutir isso até hoje, o problema que vocês vão encontrar na matemática, os problemas mais difíceis da matemática, e os problemas que pode trazer algo contraintuitivo, tem um infinito relacionado. Sempre. É algo envolvendo o infinito. Quando envolve infinito, você consegue resolver o problema. Quase sempre. Mas quando envolve infinito, aí o buraco é mais embaixo. Então, Hilbert sempre falava, no dia que um matemático conseguir entender perfeitamente o infinito, a teoria matemática chega ao fim. Até o momento ninguém conseguiu entender perfeitamente o infinito. Até no momento que você vai fundamentar a matemática, o problema do axioma do infinito é o problema que causa controvérsias. Né? Tá bom? Então, ótimo, sanou essa dúvida. Eu espero que todos tenham ficado claros para todas e todos. Tem mais alguma dúvida, gente? Não. Essa parte, perfeito. Então, vamos lá. Uma outra característica que eu vou chamar a atenção para conjuntos, ok? E que vai ser extremamente útil na teoria de grupos é o produto, que a gente sempre chama de produto cartesiano, entre dois conjuntos. Então, só relembrando a definição, bem simples, vocês já conhecem a definição, mas só para relembrar que o produto entre dois conjuntos, o produto entre dois conjuntos, é determinado pelos pares de elementos, sendo um elemento de A, do conjunto A, e um outro elemento de B. Mas, precisamente, a gente escreve na linguagem de conjuntos dessa forma, né? São os elementos da forma AB, onde A está em A e B está em B. Tá? E aí a gente sempre, normalmente, quando é conjuntos finitos, né? Aqui tem um conjunto finito com 3 elementos, outro conjunto finito com 3 elementos, a gente constrói essa matriz, essa tabelinha, né? Com todos os elementos do produto cartesiano. A por B. Então, dúvida simples. Professor, B cartesiano A é a mesma coisa de A cartesiano B? Não. Não é o mesmo conjunto, mas são equipotentes. Então, uma das primeiras coisas que a gente já começa a observar é essa relação de equipotência de tamanho de conjuntos. É uma relação. Olha o que eu estou falando. Ele está relacionando coisas parecidas entre conjuntos. Né?
relacionar coisas é algo que a gente faz muito na matemática. Relaciona para facilitar. O que a gente fazia em geometria, a gente tinha congruência de triângulos. É uma relação entre todos os triângulos que facilita identificar aqueles parecidos. Semelhanças de triângulos. É uma relação que não é de proximidade tanto quanto a equivalência, mas era uma semelhança, tinha uma proximidade ali, tinha uma relação de proximidade entre eles. Na teoria de conjuntos, a relação da teoria de conjuntos, não dentro da teoria, eu vou explicar mais agora o que é uma relação dentro da teoria de conjuntos. Na teoria de conjuntos, a relação que a gente tem é a relação de equipotência. Ou seja, dizer que dois conjuntos são... Peraí, Lucas, a gente já falou para você, dois conjuntos são parecidos, né, são iguais se são equipotentes. Tá? Ou seja, existe uma objeção. Diga aí, Lucas. Eu estou com uma dúvida. Então é certo dizer que A cartesiano B é equipotente a B cartesiano A, mas A cartesiano B é diferente de B cartesiano A? Perfeito, exatamente. Okay. Isso aqui é verdade, ó. A cartesiano B é equipotente a B cartesiano A. Agora, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Beleza? Beleza. Isso foi perfeito, a sua observação. O que vai acontecer na nossa teoria de grupos é que a gente vai ver grupos isomorfos, e aí a gente sempre vai considerar grupos isomorfos como sendo o mesmo. Tá? É só apenas representações diferentes do mesmo grupo. Tá? Então a gente vai chegar lá na parte do isomorfismo de grupos, tá? Que é isomorfismo, já está falando, algo que é uma relação que diz semelhança entre grupos, tá? Mas é algo bem parecido com a equipotência. É uma objeção com uma coisa a mais. E aí a gente vai dizer que duas coisas são parecidas lá na teoria de grupos, se dois grupos são parecidos, ou o mesmo, na linguagem mais grossa, digamos assim, se eles são isomorfos. Tá? Mas como conjuntos são distintos. Tá? Beleza? Então, produto cartesiano, eu acho que não tem dúvida, é bem claro, tem a tabelinha, e eu faço a tabela porque a gente, na teoria de grupos finitos, a gente vai trabalhar bastante com tabelas para calcular, não sei o quê. Tá? E o joguinho que eu vou trazer exatamente, o tabuleiro é uma tabela dessa de grupo, tá? A gente joga aqui. Beleza? E agora, o que é uma relação? Tá? Antes de definir até o que é função. O que é uma relação? Definição básica. Mais básica da teoria de conjuntos. O que é uma relação? Uma relação nada mais é do que um subconjunto do produto cartesiano. Acabou. Essa é a definição de relação. Uma relação, em teoria de conjuntos, é um subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, uma relação nada mais é do que dizer quem está relacionado com quem. Vamos supor aqui que eu tome esse cara aqui. Vou tomar aqui. Uma R como sendo esse cara aqui. Esse aqui é o R, minha relação. Então ele contém esses conjuntos aqui, ó, esses elementos. O x1, o y2, o y3 e o z1. Tá? Isso aqui é a definição do que é relação. Então eu estou dizendo que x se relaciona com 1, y se relaciona com 2, y se relaciona com 3 e z se relaciona com 1. Acabou. E o resto não importa. Então eu poderia estabelecer, por exemplo, uma relação com os alunos daqui do curso, que estão aqui, e as questões da lista de exercício. Ah, mas tem... Não importa o tamanho, quantos exercícios tem na lista. Suponha que a lista tem 50, eu tenho 23. Então eu posso selecionar para cada aluno uma questão, deixar aluno sem questão. Esse aluno foi excepcional, não precisei relacionar. Então eu posso criar uma relação nada mais é do que você tomar um subconjunto do produto cartesiano. Nesse caso, alunos, questões, um subconjunto do produto cartesiano entre alunos e questões. Todas as possibilidades que eu tenho de relacionar alunos com questões, eu formo a tabelinha, tá, de todas as possibilidades, e dessas possibilidades eu tiro um subconjunto. Daí eu estou tirando uma relação.
entre alunos e questões. Ficou claro do porquê que a definição de relação é bem simples, mas a ideia intuitiva por trás é mais clara? Relação é só fazer isso, tomar um subconjunto, tá? Do produto cartesiano. E aí a notação é assim, né? A se relaciona com B, A, R, B, ou simplesmente colocar assim, tá? R, A, B. A se relaciona com B. Ou seja, nesse caso aqui, eu posso reescrever esses elementos aqui dizendo que X se relaciona com 1, Y se relaciona com 2, Y se relaciona com 3, e Z, normalmente a gente usa essa notação. Onde vocês viram relações? Quem viu teoria dos números lá, viu a relação de congruência, de módulo, não sei. Então, vocês viram lá o resto da divisão, módulo, sei lá, a relação de módulo 7, por exemplo. Então, são os números que têm o mesmo resto quando eu divido por 7. Estão relacionados. Né? E em Fundamentos 1, vocês viram definição de relação de equivalência, que nada mais é do que uma relação, um subconjunto de A cartesiano B, que satisfaz algumas propriedades. Flexibilidade, então X tem... Mas não era A cartesiano com B, né? Era A com A, desculpa. Mas aí você tinha reflexividade, simetria e transitividade. Em Fundamentos 2, geometria euclidiana, a gente viu relação de congruência. Nada mais era do que um subconjunto que estava relacionando triângulos com ele mesmo. Então, era um subconjunto do produto cartesiano de triângulos, do conjunto de todos os triângulos com o conjunto de todos os triângulos. A relação de congruência de triângulos, era um subconjunto do conjunto de todos os triângulos com o conjunto de todos os triângulos. Né? Eu dizia quais eram um par de congruência, né, entre dois triângulos, dizia esses dois triângulos são congruentes. Então é só a maneira abstrata de definir o que é uma relação. Relação. Mais para frente, quando a gente falar de grupos quocientes, a gente vai falar de relação de congruência e de subgrupos normais. Por isso que eu estou chamando a atenção do qual é a definição simples de relação. Alguma dúvida sobre a definição de relação e sobre o que eu falei sobre relações? Nenhuma dúvida. Muitas vezes, gente, por isso que não é uma crítica, não é crítica, tá? Longe de mim criticar, mas essas notas de aula do professor Joseph, ele não faz essa parte introdutória, que não tem problema, mas eu falo como fui aluno. Eu fui aluno da UFBA, e eu, quando fui aluno, eu vi o curso de grupos, iniciando o curso falando sobre grupos. E sempre me veio essa dúvida do que, quando introduziu o subgrupo normal, mas isso é uma relação, isso não é? O que é relação, de fato? De onde é que vem isso? Tá? E ficava um pouco mais abstrato e longe do que, de fato, é intuitivo. Tá? É óbvio que é fácil entender o abstrato por abstração, nada mais, mas fica um pouco distante do que da intenção intuitiva que está por trás, tá? Isso eu sinto falta. Eu senti falta no meu curso, por isso que agora eu prefiro dar ênfase a essas coisas. Né? Vamos filosofar sobre as coisas. Função. Aí a gente chega na função. Talvez essa definição de função, não sei se vocês viram assim em Fundamentos 1, mas função nada mais é do que uma relação específica. É uma relação. Função pode ser vista dessa forma. E na definição formal, na teoria de conjuntos, ela é uma relação com uma propriedade a mais. Digamos, com um axioma a mais. Então, uma função de A em B é uma relação, é um subconjunto de A para B, tal que dado Azinho um elemento de A, existe um único B pertencente a B, tal que AB pertence a essa relação. Ou seja, não é uma relação qualquer, simplesmente um subconjunto. É um subconjunto daqui, onde nos pares eu tenho sempre elementos de A, e para cada elemento de A, um único elemento de B. Então, nesse exemplo anterior aqui, isso não é função. Por quê? Primeiro,
para esse elemento... tudo bem. Aqui, para todos os elementos de A, está relacionado um de B, mas não um único. Porque para Y, tem dois elementos relacionados, o 2 e o 3. Então, essa relação que eu tomei aqui não é função. Isso aqui não é função. Tá? Então, função está dizendo o quê? Para qualquer cara do conjunto A, existe um único do conjunto B, que ele se relaciona. Então, essa é a propriedade de ser função. Então, ser função nada mais é do que uma relação com essa propriedade adicional. Beleza? E aí a gente tem essa notação, né, de função, dizer que é uma função de A em B, né, a gente denota com essa flechinha, né, ou dessa forma assim, colocando a função em cima, tá? O símbolo que representa o subconjunto do cartesiano em cima. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque lá no início, né, essa notação de denotar função com flechinha não existia. Então, como é que a pessoa pensava a função se não existia essa flechinha? Né? Então, lá no início, os russos, por exemplo, não pensavam função como com flechinha. Pensavam a função como subconjunto do produto cartesiano, que satisfaz essa propriedade adicional. E assim realizava todas as suas contas. Mas essa notação de usar flechinha é extremamente importante quando a gente vai falar de composição de função. Tá? E a composição de função é útil para toda a teoria matemática. Né? E essa notação com flechinha advém desse uso do diagrama de Venn, né? Quando você denota função dessa forma. Tá? Então, aqui está um exemplo, né, de função. Para qualquer elemento do conjunto A, eu estou relacionando um elemento do conjunto B. Não é alfa elevado a 1. Perfeito, obrigado, Vitória. Vitória perguntou se A é elevado a 1. O 1 está depois do ponto aqui, tá? É só uma nota de rodapé para eu lembrar de falar para vocês que é isso, né? Que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Exemplo, esse aqui anterior. Essa daqui é uma relação, tá? Mas que não é função. Por quê? Para o Y, eu vou falar ainda o que é domínio, domínio, mas para o Y aqui em A, eu tenho dois caras que relacionam com ele, o 2 e o 3. Então ele deixa de ter essa propriedade específica de ter um único B que se relaciona com o elemento de A. Tá? Então é só isso, Vitória. É só para eu lembrar de falar para vocês essa peculiaridade. Né? Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Tá? Era só para uma nota de rodapé aqui. E aqui um exemplo de função, né? Então, observe que todos os elementos de A estão relacionados, né? Mas isso pode ocorrer, ó. O elemento de A tem um único elemento de B relacionado. Mas esse elemento de B pode ter dois de A que se relacionam com ele. Tá? Observem isso, essa definição. Então, na definição cada elemento de A tem um único que relaciona com ele. Tá? Então, 2 só tem um único. Se eu tivesse isso aqui, aí deixava de ser função, tá? Porque aí tem dois elementos de B relacionados com A. Então, por isso, nesse caso aqui, como faz total diferença. Se você tomar esse cara daqui, né, é o alfa como subconjunto de AB, tá, cartesiano B. Agora, se você tomasse um beta, no sentido contrário aqui, né, invertendo as flechas, tomando isso, beta não é função. Ou seja, deixa eu escrever assim, ó. Beta agora como subconjunto de B cartesiano A não é função. Tá? Ou seja, simplesmente invertendo as flechas aqui, tá? De vermelho que eu pintei aqui, ó, se eu inverter as flechas, o beta deixa de ser função. Ou seja, o alfa como subconjunto de A cartesiano B, nesse exemplo, é função, mas beta como subconjunto de B, A não é função. Beleza? Porque para esse elemento de B, tem dois relacionados. Então, por isso que faz sentido denotar dessa forma, para onde a flecha está indo. Tá? De A para B. Partindo de A e indo para B. Porque faz total diferença
você eliminar, por exemplo, a flechinha e dizer A com B, e não colocar flecha, isso aí pode dar dubiedade, porque eu poderia apagar a flechinha aqui, mas aí dizia, mas aí você não está me falando se é subconjunto de A cartesiano B ou de B cartesiano A. Tá? Faz diferença. Então, essa diferença que faz com que a gente dê nomes a quem é esse conjunto A, quem é esse conjunto B. Tá? Então, é isso. O conjunto A, ele é chamado de domínio, é ele que a gente chama de domínio. Então, quando você toma uma relação, que é a função, que é um subconjunto de A cartesiano B, então esse cara A aqui, né, o primeiro conjunto do produto cartesiano é chamado de domínio. Tá? O conjunto B é chamado de contradomínio ou codomínio, tá? E a gente denota code de alfa. Tá? O domínio a gente chama de dom de alfa e o contradomínio chama de code de alfa. Que é diferente de imagem. Já? Conjunto dos elementos de B, tal que existe A, elemento em A, tal que AB pertence a alfa, ou seja, só nesse exemplo específico, só esse ABzinho aqui, ó, é chamado de imagem. Então, todo esse cara daqui é o contradomínio, mas nesse exemplo, só o AB é a imagem. Tá? Então, a imagem a gente pode denotar como sendo, na notação de conjuntos, como sendo o conjunto dos elementos de B, tal que existe A em A, onde B é igual a alfa de A. Ah, outra coisa, a notação, né, da imagem. Aqui, a notação, o item 2. Né? Dado AB, que pertence aqui, né, a essa relação, função, a gente denota B como sendo o alfa de A. Tá? Ou seja, eu posso reescrever esse conjunto agora como sendo A, alfa de A. Tá? Já que ele é único. Então, eu sei identificar esse alfa de A como sendo o único elemento que relaciona com A. Não poderia usar essa notação no caso da relação, já que não é único. Tá? Então, a utilidade dessa notação surge daí também. Beleza? Tá bom? Alguma dúvida aí, gente, sobre função, domínio, contradomínio? Enxergar a função como sendo uma relação. Talvez vocês nunca tenham visto dessa forma, mas eu acho, para mim, faz mais sentido, né? Porque depois, o que a gente vê lá no ensino médio é aquela coisa, né? Função polinomial, f de x, como sendo 2x ao quadrado mais 3x, sei lá, mais 2. Tá? Nada mais é f, né? F de x, eu expressar dessa forma, f é um subconjunto, por exemplo, se é um conjunto dos números reais, de R cartesiano R. O que é que ele está fazendo? Para cada elemento aqui, x, eu estou relacionando um único elemento do conjunto dos números reais. Que elemento é esse? Esse elemento. E é o único elemento que está relacionado com x. Se eu mudar aqui para A, aqui, é só mudar o elemento aqui para A e eu vou ter um único elemento daqui que se relaciona com ele. Beleza? Obviamente, tem as vantagens de usar notações assim, quando você vai fazer composição de função, né? Usar flechinhas para fazer composição de função, dá mais lucidez. Ah, professor, você está falando sobre essa maneira de enxergar a função como sendo relação, mas por que você não gosta das flechas? Não, eu adoro as flechas. Meu trabalho em teoria de categorias, se eu tiver a oportunidade de falar um pouco depois, é jogar com essas flechinhas. Ficar jogando diagramas com essas flechinhas. Então, eu adoro essas flechas. Mas eu entendo bem o que eu estou fazendo, porque está bem fundamentado e eu sei exatamente onde é o ambiente que eu estou trabalhando. Tá bom? Dúvida, gente, sobre isso aí? Vou beber uma água aqui. Estou com a dúvida a respeito de B igual a alfa A. B igual a alfa A, né? O que eu falei aqui anteriormente. Eu só denoto B igual a alfa devido a essa característica. Para cada A, eu tenho um único B. Então, eu posso dizer, em termos de notação, como esse B que relaciona com A é único nessa função, então eu vou dar um nome a ele. Eu vou chamar ele dessa forma, alfa de A. É uma definição. Tá? É só para... O que eu não poderia fazer com relação. Porque eu poderia dizer assim, o 2 é o alfa, se eu tomasse aqui com uma relação, né? Alfa de Y. Não, porque o 3 também seria alfa de Y. Então, teria um
um cara tendo 2 nomes, né? O 2 sendo esse cara e o 3 também sendo esse cara. Ia dar uma confusão, porque normalmente fazia conta, você toma alfa de Y, mas quem é alfa de Y? Pode ser 2 ou 3, não está claro. Já aqui não, a unicidade permite que você faça isso. Entendi. Beleza? Ótima pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho uma sensação, depois que eu vi o curso de grupos, né, depois de pensar bastante sobre essas coisas, grupos, aí eu fiquei pensando, pô, será que não, se fosse ensinado assim no ensino médio, não seria mais fácil para eu entender? Porque muitas vezes você aprende função polinomial, aprende dessa forma, faz conta, faz aquela contaiada toda. E muitas vezes é abstrato e você não entende exatamente a teoria por trás. Hoje eu imagino que talvez seja muito abstrato para os alunos de ensino médio, talvez enxergar dessa forma, melhor aprender primeiro a fazer a conta, mas de uma maneira, eu acho que desestimula, talvez seja esse o ponto que desestimula o aluno do ensino médio em ver a matemática e dificulta a matemática, deixa a matemática mais difícil. Que eu acho que isso deixa, para mim, me faz eu enxergar a coisa de uma maneira mais fácil, eu acho. Exatamente, é um robozinho. Mas o problema, Davidson falou que no ensino médio a gente é um robozinho de fazer equação. Isso é verdade. Mas eu como não sou especialista, e aí eu dou muito valor para quem estuda a licenciatura e segue fazendo até investigação em licenciatura, quem me dá resposta sobre essas indagações que eu, como matemático mais puro, tenho, entendeu? Porque para mim eu acho isso mais simples, mas talvez as pessoas que estudam mais a parte educacional tenham uma explicação mais clara para isso, sobre esse meu questionamento. Mas eu acho que isso seria legal de entender, porque imagina, eu fico olhando aquelas questões de Olimpíadas de Matemática, às vezes, algumas têm uma abstração muito boa e uma intuição por trás extremamente interessante, outras puramente conta, me assusta um pouco. Assim como muitos cursos de cálculo aqui que a gente vê, é bem conta. Bom, eu sou um matemático que eu não gosto de fazer conta, acho que eu já falei isso para vocês. Conta, vocês percebem isso nas minhas listas de exercício. Usar calculadora, eu posso usar calculadora, pode usar o que você quiser. Isso para mim pouco importa. Exatamente. Conta a calculadora faz. O computador hoje faz todas essas coisas. Então. É bom, obviamente, você aprender como se faz, né? O básico, entender o que está por trás daquilo, mas fazer exaustivo aquelas contas absurdas. Depois que uma pessoa um personagem muito importante que eu vou falar na próxima aula, ou na aula de sexta, não lembro direito, é o Galois, que foi um dos fundadores da teoria de grupos, e ele é que acaba, é um outro personagem depois de Hilbert, que tem um destaque no meu modo de ver a história da matemática. Ele acabou com essa tentativa absurda de encontrar uma fórmula para calcular a equação do quinto grau, do sexto grau. Não, ele falou, não tente, que não existe. Simplesmente usando teoria de grupos. Então é fantástico, cara. É quem faz contabilidade. Talvez, né? Por isso, muitas vezes tem aquelas coisas, né? Os alunos de matemática agora vão sofrer essa mesma piada exaustiva e chata. Tá no bar e sempre fala, ele é matemático, faz a conta. É a coisa mais chata que existe, é quando você faz isso. Mas você fala para ele que você não faz conta, você soluciona problemas. Matemáticos solucionam problemas, não fazem conta. Tá? A gente professor? Sim. Respondendo a sua pergunta aí sobre o ensino da função, eu acho que quando a gente ensina dessa forma, os alunos ficam mais perdidos ainda, porque parece que a gente está criando algo totalmente do nada e sem razão nenhuma. Ok. Então, quando eles veem isso em um problema, eu acho que para eles faz mais sentido. Concordo, concordo. Eles têm muita dificuldade em diferenciar imagem de contradomínio. Para que criar
dois nomes, uma coisa que parece a mesma coisa. Concordo plenamente. E não é um problema de aluno de ensino médio, viu? Eu já vi engenheiros cometerem erros. Confundir contradomínio com imagem. Confundir, olhar a função definida dessa forma e não ver aonde ela está definida, porque quando você fala assim, ó, F é um subconjunto de R cartesiano R. Agora, se eu pegar uma F' de X, definida da seguinte forma, 2x ao quadrado mais 3x mais 2, agora tomando F' como sendo subconjunto, por exemplo, dos conjuntos de números racionais em R, não é a mesma função. F' é diferente de F. Por quê? Porque esse cara é um subconjunto desse conjunto. E esse é um subconjunto desse. Tá? São duas funções completamente distintas. A lei de formação é a mesma, mas são funções distintas. Por quê? Nem o domínio já não é o mesmo. Tá? E eu já vi gente cometer esse erro, meus alunos de cálculo, tá? Cometem esse erro exaustivamente. E eu não digo só meus alunos de cálculo. Eu vi, meu irmão é professor na Universidade de Engenharia, ele é professor de engenharia. E ele fala, meus alunos erram contas porque não sabem identificar o domínio de função. Então, eu concordo, Vinícius, que talvez o aluno sinta um pouco mais confuso quando você introduz dessa forma, já que você não introduziu de maneira correta desde o início. Eu acho que ao invés de encher o aluno falando sobre muito conteúdo, talvez ensinar o básico da maneira correta, que é o que eu acho que muita gente critica a educação básica americana, por exemplo. Nos Estados Unidos, o aluno de ensino médio, matemática, sai com uma base matemática que falam que é fraca nos Estados Unidos. Eu acho que eles fazem o correto, porque eles falam assim, o aluno do ensino médio americano não sabe fazer, sei lá, números complexos, não viram isso direito, mas eles fazem uma base extremamente boa. Quando ele chega na universidade, ele avança muito mais rápido, para aprender conteúdos muito mais avançados. Aleph, levantou a mão. Sim, é só um comentário, você viu que o Vinícius falou que é muito interessante, dessa coisa de, parece que a gente faz do zero. Acho que falta, às vezes, no ensino básico, a noção de que realmente a gente tira tudo do nada mesmo, tem que ir lá, definir, sabe? É do nada. Acho que a gente sai do colégio sem essa noção, né? Parece que a matemática está aí e a gente vai descobrindo. Não, a gente precisa, né, definir as coisas. Então é uma coisa muito humana a matemática. Perfeito, Aleph. Sua colocação foi muito boa. Exatamente isso, que eu concordo com o Vinícius, que fica bem confuso, né? Mas é porque a gente precisa introduzir até o básico para o aluno de ensino fundamental e médio. Mesmo que seja o básico do raciocínio, a construção do raciocínio básico. Eu acho que a mente do aluno, quando de ensino fundamental e médio, não está tão viciada quanto a nossa quando entra na graduação, né? Que aí a gente pensa uma matemática de uma forma e vê uma outra completamente distinta e até desestimula, mas eu acho que eu concordo com você, precisa aprender exatamente essa questão básica. Às vezes a gente quer introduzir, vamos fazer multiplicação de matrizes. Calma, vamos entender primeiro o que está por trás. Né? Vamos entender antes de colocar simplesmente a abstração de fazer produto de matrizes. Né? Concordo plenamente. É algo a se discutir, vocês como são alunos, seja de bacharelado ou licenciatura, têm o dever de filosofar e discutir sobre essas coisas. Tá? A gente está formando vocês para isso. Tá? Não uma pessoa que vem com... Eu acho um absurdo agora essa ideia de homeschooling, e a pessoa querer ensinar dentro de casa. Vocês passam 4 anos, 5 anos aqui para formar em matemática, licenciados em matemática, discutem sobre a necessidade de se ensinar da maneira correta, e aí vem uma pessoa que, sei lá, se formou há 10 anos atrás e quer ensinar matemática para o seu filho. Não dá. Assim, não só em matemática, como em qualquer outro curso. Seja biologia, seja química, seja o que for. Não dá. Diga aí, Valder. Professor, você citou nesse ponto do homeschooling, até um objeto que eu estava conversando com um outro colega, que, assim, a gente, hoje em dia, se tem aí fora, principalmente com essa questão da política, que as pessoas criticam
que a escola hoje usa o método Paulo Freire, sendo que é muito difícil você utilizar esse método. Só que, na verdade, quando você vai fazer uma pesquisa aprofundada, você percebe que durante o período de 1964 até 1985, que eu vou falar assim para amenizar a coisa, você tem um método de ensino muito conteudista, né? E reprodutor de, vamos dizer assim, para resolver aqueles problemas de álgebra. Só calcular, 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 calcular. E aí você vem com essa coisa do homeschooling que fortalece isso, porque é como se eu acabei de falar, pessoas que não têm conhecimento da matemática vão querer ensinar matemática. Acha que eu até vou aqui abrir um comentário e, com todo respeito, tem aquela tentativa de fazer pessoas de outras áreas de exatas querer ensinar matemática, e eu acho isso bastante complicado, e acho que essa ideia do homeschooling só fortalece isso. Perfeito, Waldo, perfeito. Concordo plenamente. Por exemplo, eu tive no meu ensino médio, o meu professor de matemática era um engenheiro, e hoje eu percebo realmente que faltou o tato matemático, faltou esse pensamento mais intuitivo, né? Não simplesmente reprodutor de contas, né? E concordo plenamente com o que você falou. E é algo bem grave isso que se está levantando, né? Porque por simplesmente uma discussão ideológica, a gente querer, cara, interromper a formação do futuro do nosso país, né? E vocês, como futuros professores, a gente está aqui com essa missão. Aleph, antes de eu te passar a palavra, deixa eu ler aqui que a Suelen falou assim, eu estava pensando isso no contexto atual, porque a galera do ensino estadual está tendo que correr com os conteúdos. Uma aula por semana de 50 minutos. É impossível tratar esse início ideal. Perfeito, Suelen. A pandemia já não estava bom. A pandemia piorou a nossa situação, né? E isso correr atrás, assim, está prejudicando até o ensino de vocês, como superior, mas os alunos estão tendo uma dificuldade muito maior de ensino fundamental e médio. Eu fico imaginando o futuro de vocês como professores. Vão ter um trabalho muito maior do que já tem hoje, que não é fácil. Vão ter um trabalho muito maior. Quebrou o lado do time. Pois é, vão ter um trabalho absurdo. Tá? Aleph. Era justamente sobre o comentário da Suelen, que é muito interessante nessa coisa de a gente ter poucas aulas e tal. Eu estava conversando esses dias com minha namorada e a gente estava dizendo assim, poxa, mas se é de aprender alguma coisa de matemática, assim, é meio paradoxal, né? Porque ainda assim é bom aprender pouco, mas aprender bem alguma coisa, ou tentar fazer desse pouco muito e no final das contas não levar nada. Às vezes acontece isso, sabe? O senhor falou de multiplicação de matrizes, eu fui encontrar utilidade mesmo para multiplicação de matriz aqui no ensino superior, em álgebra linear, né? Falando lá das transformações lineares, porque antes disso parecia um assunto por si só, que não servia para nada. Exatamente. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Aí, por exemplo, a gente vai ver números complexos. Aí introduz números complexos no ensino fundamental, no ensino médio. Caramba, onde é que está a aplicação disso aí? Vai na parte de engenharia elétrica, quando você vai ver a aplicabilidade mesmo em cálculo C, talvez, em sequência séries e EDO. Você vai ver a séries de Fourier, e aí você usa extremamente os números complexos para isso. Então, é muito complicado. A importância dessas teorias, às vezes quer introduzir isso logo, mas a gente precisa, né? Helena falou... Foi sem querer, não. Diga aí, Helena. Não, menino, foi sem querer, eu falei no chat. Ah, tá. 2 aulas de matemática. É muito triste. Bom, é triste. Eu acho essa discussão bem válida. A gente pode continuar discutindo isso no decorrer do nosso curso aqui, que eu acho que enriquece para mim, enriquece para vocês também, viu? O PIB, eu imagino, o PIBID deve estar uma loucura. Pobre quem está fazendo PIBID. Deve estar sofrendo mesmo.
A gente não está preparado para isso, infelizmente. Está preparado. Obrigada pelas suas palavras de carinho. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos terminar aqui só essa coisa aqui que eu queria comentar. Então, só voltando aqui para as funções, tá? A gente deu uma desviada útil, uma desviada bem útil, e espero ter mais desviadas dessas no decorrer do curso. Mas vamos continuar. Então, só relembrando o que é função injetora, função sobre-injetora e função bijetora, porque também a gente vai utilizar exaustivamente aqui no curso de teoria de grupos, tá? Então, uma função, ela é injetora, e também em alguns livros em inglês, por exemplo, é normalmente chamada one-to-one, ou um-a-um, tá? É a mesma coisa de ser injetora. Se você tem a função que a imagem de A1 é igual à imagem de A2, então A1 tem que ser igual a A2. Então, ela tem essa cláusula a mais para a função injetora. Tá? Função sobre injetora é um pouco mais simples, é quando o contradomínio é o mesmo da imagem. Então, no caso anterior, não era. Tá? Então, essa função desse exemplo anterior não é uma função sobre injetora. Tá? Okay? E nem é injetora, né? Porque 2 e 3 têm a mesma imagem, mas 2 é diferente de 3. Então, essa função não é nem injetora, nem sobre-injetora, e, consequentemente, não é bijetora, porque uma função bijetora, ela se é injetora e sobre-injetora. Coisas que vocês já viram. Então, sobre isso não tem muito o que acrescentar. Simplesmente relembrar as definições, tá? Mas isso a gente vai usar bastante. Okay? Bom, uma propriedade que existe em funções, não necessariamente em relações, mas em funções, é a possibilidade de você compor funções, né? Então, se você tem duas funções, agora eu já vou começar a utilizar mais essa notação com flechinhas, né? Então, uma função que vai de A para B, e uma função beta, que sai do codomínio de alfa e vai para C, né? Então, é como se eu tivesse aqui, ó, alfa, ele é um subconjunto de A cartesiano B, e beta é um subconjunto de B cartesiano A. Então, ó, esse cara tem que ser o mesmo, tá? O codomínio com o domínio, ok? Então, a composição, ou simplesmente a beta bola alfa, tá? Ou simplesmente beta alfa, porque normalmente eu aqui vou usar muito essa notação, beta alfa. Por quê? Por mais que lá em Fundamentos 1 a gente usava mais essa notação, beta bola alfa, aqui no curso de grupos, a gente vai ver que a composição para determinadas funções é uma operação que se assemelha à multiplicação. Então, a gente vai utilizar beta alfa, como se fosse beta bola alfa, ou beta operado com alfa. A gente vai falar disso quando a gente introduzir teoria de grupos. Tá? Então, essa função beta bola alfa é um subconjunto de A cartesiano. Desculpa, ó, aqui eu botei A. Deixa eu apagar. Que é C. Então, o beta bola alfa é uma relação de A com C, tá? A com C. Então, é uma função onde AC pertence a esse cara, então C é beta do alfa de A. Se esse par está nessa função, né, vendo como relação, então C, ele vai ser esse cara, esse único cara aqui. Tá? Ou seja, beta bola alfa é beta de alfa de A. Beleza? Então, ficou claro a maneira de ver composição dessa forma também como relação. Então, só relembrando, compor função é essa operação que a gente faz entre duas funções para gerar uma nova função. Então, suponha que eu estou com o seguinte, ó. Não, vou falar isso, mas na próxima slide, tá? Ficou clara a composição de função? Ficou claro? Beleza. Simples, algo que você já sabia. Um teorema que existe para a função é teorema, tá? Teorema da teoria de conjuntos é o seguinte. É a associatividade e... deixa eu ver... E a preservação na composição de injetividade, sobrejetividade e bijetividade e a existência de função inversa. Então, o teorema diz o seguinte, ó, dada três funções, né? Onde a função alfa vai de A para B, beta de B para C, e gama de C para D, então observe, né? De beta, o domínio
coincide com o contradomínio de alfa, e de gama, o domínio coincide com o contradomínio de beta. Então, vale a lei associativa, tá? Alfa composto com beta. Você compôs primeiro essas duas, né? Alfa não, gama com beta. E depois compor com alfa. É a mesma coisa de compor primeiro beta com alfa e depois compor com beta, com gama, tá? Então, vale a lei associativa. Se alfa e beta são injetoras, sobrejetoras, objetoras, a composição preserva essa propriedade da função. Então, se alfa e beta é injetora, beta bola alfa também vai ser injetora. Se alfa e beta são sobrejetora, beta bola alfa é sobrejetora. E se alfa e beta é bijetora, beta bola alfa é bijetora. E no caso em que alfa é uma bijeção, então existe uma função que tem domínio, o contradomínio de alfa, e o contradomínio de alfa', o domínio de alfa, que também é uma bijeção e que satisfaz isso. Alfa' composto com alfa em A é A, e alfa composto com alfa' de B é B. Ou seja, existência de uma inversa quando a função é bijetora. Vocês já conheciam isso? Já conheciam. Já sabiam que isso era verdade? Já sabiam. Mas isso é uma teoria é um teorema da teoria de conjuntos que eu vou deixar como um exercício. Tá? Eu nem sei se eu coloquei isso como na lista. Vou até dar uma olhada agora. Se eu coloquei essa questão na lista. Questão simples, né? Isso, a primeira questão da lista de exercício. Então lá você já consegue fazer. Então como é que vocês me mostram a associatividade? Tá? Por que isso é verdade? Tente argumentar usando essa notação de relação, subconjuntos do produto cartesiano. Tá? Tentem provar usando isso. Obviamente que não precisa, mas só para fazer um exercício de enxergar a função como sendo uma relação, um subconjunto do cartesiano como uma propriedade a mais. Tentem provar isso. Tá bom? Então, esse teorema deixa de exercício. Então, para terminar a aula, deixa eu só definir. Tudo isso que eu falei era só para chegar nesse ponto. Para chegar o que a gente chama de permutações. Uma permutação de um conjunto A nada mais é do que uma bijeção, uma função bijeção de A nele mesmo. Ou seja, uma bijeção que vai de A nele mesmo, sendo A qualquer conjunto, bijeção, e aí bijeção eu vou denotar assim, ó. Eu não coloquei aqui, né? Eu deixo de injetividade. Deixa eu colocar aqui a notação, tá? Quando a gente chama injetiva, eu vou normalmente usar essa notação aqui, ó. Para dizer que é injetora, tá? Uma espécie de flechinha no início. Sobrejetora, eu vou denotar assim. Com duas flechinhas aqui na ponta, tá? Para dizer que é sobrejetora. E bijeção, eu vou denotar assim, ó. A para B, com um tio em cima. Para dizer que é uma bijeção, tá? Em termos de flecha. É só uma anotação, tá bom? Então, aqui, uma permutação de A em A, né? Uma permutação do conjunto A, nada mais é do que uma bijeção. Tá? E aí eu trouxe a figura do cubo de Rubik, porque é aí que a gente começa a entender teoria de grupos. O que é que permutações é o que relaciona teoria de grupos e o cubo de Rubik. Porque o que você faz com o cubo são movimentos. Tá? Então, a cada movimento que você faz, você está transformando o conjunto dos movimentos A, suponha que A seja o conjunto dos movimentos que é possível fazer no cubo, né? Possíveis movimentos do cubo, tá? Possíveis movimentos do cubo. Então, quando você faz um movimento, ele gera uma nova disposição no cubo que continua dentro dos possíveis movimentos que você pode fazer dentro do conjunto de todos os movimentos do cubo, tá? Então, é isso que... Não, desculpa. Na verdade, não é o A que é o conjunto dos movimentos, tá? A são as posições do cubo. Não sei se é forma, vou botar posição, tá? As posições do cubo. A forma como ele está. Você pegou ele e está em uma posição.
Aplicou uma permutação pode ser um movimento, ou 2 movimentos, ou 3 movimentos. Aplicou uma permutação, que é um movimento, você tem um outro formato, tá? Outra possível posição para o cubo. Tá? Então, está dentro desse conjunto de possíveis posições. Então, é essas permutações que linka a teoria abstrata de grupos com as suas realizações, seja no cubo mágico, seja nos jogos que a gente vai ver mais adiante, seja na teoria dentro da própria matemática, como você aplica a teoria de grupos dentro da própria matemática. Foi através de permutações que Galois provou a impossibilidade de existência de soluções de fórmulas, né, como a fórmula de Bhaskara, para equações maiores de quinto grau, de quinto grau para cima. Uma fórmula geral para a solução. Ele simplesmente usou permutações. Aí você fala, nossa, como é que ele fez isso? Como é que ele usa a permutação para conseguir solucionar um problema desse tipo? Tá? Então é extremamente interessante. Obviamente que não é nesse curso que vocês vão ver essa prova de Galois. Existe um curso, para quem faz o bacharelado é obrigatório, para quem faz licenciatura optativa, que é Teoria de Galois, Álgebra 3, e lá vocês vão ver exatamente como é que Galois fez a construção dele para conseguir solucionar esse problema usando a teoria de grupos. E Galois faleceu com 23 anos. E fez isso. Dá uma frustração a gente pensar isso, né? Tão novo, tão genial. Mas, ao mesmo tempo, dá uma tristeza, uma alegria saber que uma pessoa teve essa genialidade. Né? Incrível, gênio. Tá bom? Então, a teoria das permutações, a gente vai ter um momento do curso de teoria dos grupos que a gente vai falar só de permutação, tá? Vai falar só sobre isso, mas desde agora eu já introduzo para vocês o que é uma permutação. Nada mais é uma abjeção de um conjunto nele mesmo. Beleza? E aí a gente vai começar a estudar o conjunto de todas as bijeções de A em A. Isso aí forma um grupo e blá, blá, blá. Tá bom? Sobre a aula, hoje a gente fica por aqui. Acho que foi bem tranquila, eu espero que vocês tenham visto essa parte de conjuntos de uma maneira distinta, né? Mas foi bem direcionada para o que a gente vai utilizar em teoria de grupo. Na próxima aula a gente vai falar sobre o que é uma operação binária, tá? Então a gente vai definir o que é uma operação binária, o que é uma estrutura binária, bem devagar, tá? Não estou com pressa. Essa parte inicial de grupos eu quero que vocês entendam bem. Mais uma vez, essa parte de operação binária não está nessa parte do livro do Joseph, não está feita. Ele já começa com a definição de grupos. Eu prefiro falar primeiro devagar o que é uma operação binária, mas o Freire, o Lee faz bem devagar. Tem uma discussão até sobre lógica, inclusive, se eu não me engano. Tem uma discussão sobre lógica e aqui também o do Freire também ele faz essa parte inicial bem detalhada. Esse elemento de álgebra não faz. Esse elemento de álgebra ele começa com anel, inclusive. Tá bom, gente? Nos vemos quarta. E aí a gente introduz operação binária e aí começa a ver exemplos sobre operações binárias. E aí na sexta que a gente vai introduzir um grupo. Pode falar primeiro, Lucas. Ok, professor. Tchau, tchau. Ok. Valeu. Professor, só uma coisa. Naquela hora que o pessoal estava falando de diagonal de Cantor, eu ia propor que se o pessoal quiser ficar uns 10, 15 minutinhos depois da aula, a gente podia ficar aí conversando um pouquinho. O que vocês acham? Infelizmente não, eu tenho aula. Tchauzinho. Eu tenho aula também. Tchau. Valeu. Tchau. Não pode. A maioria tem aula esse horário. Pode ser, Eu depois não tenho, não. Quem eu quiser, posso ficar. Então, quem quiser, então, a gente fica aqui e conversa um pouquinho. Sobre a diagonal de Cantor é legal, cara. Cara, passou rápido a aula, né? Helena, você é suspeita a falar, você... Helena já foi embora. É suspeita a falar. Tem aula, tudo bem. Não, eu tô aqui ainda. Você... Pode falar bem de mim, não, você me ama. Quem puder ficar, fica aí, gente. Eu também não vou poder ficar, mas eu acho que vocês discutirem entre vocês é legal. Aleph, boa iniciativa, viu?
Boa iniciativa. Se você já viu algo sobre a diagonal de Cantor, cara, tem vídeos incríveis no YouTube sobre isso. E curtos, assim, que dá para entender até melhor do que o que eu fiz aqui. A construção da diagonal. Mas a construção geral era aquela que eu falei mesmo, tá? Na tentativa de você construir uma abjeção dos números naturais para o intervalo 0,1. Aí você consegue obter um elemento daqui que não está nessa função. Você tenta construir, tá? Beleza, até quarta. Deixa eu parar a gravação, né? Então, a gravação, hoje mesmo eu já deixo disponível, tá? Você não quer gravar isso aí também, não, Bruno? Como? Gravar isso aí que você vai dar esse complemento? Não, eu não vou dar o complemento não, infelizmente, viu? Eu vou ter que sair. A Aleph que falou, sugeriu de vocês ficarem discutindo. Eu sou super favorável que vocês fiquem. Ah, entendi. Valeu. Beleza? Até quarta. Deixa eu parar de gravar aqui, mas eu não vou... Eu até acho que, sei lá, para os alunos, se pudesse criar, sei lá, um canal do Discord, se for debater só entre a gente, tá ligado? Acho que seria legal, sei lá. Um canal aonde? O Discord é um aplicativo para chamada de vídeo, áudio e tal. Ah, não sabia, não conhecia esse. Eu uso bastante para jogo e para estudar também. Ah, que legal. Como se chama? Discord é uma plataforma excelente, um aplicativo excelente, Discord. Não conhecia. Eu acho que para aluno, assim, debater entre os alunos, eu acho que seria perfeito, tá ligado? A gente fazer além do grupo no WhatsApp e tal. O que é que ele tem de diferente? Cara, ele é muito simples de usar e tem muita função muito útil, tá, sabe? Dá pra fazer